Pois é, meus amigos, hoje é o dia que pode mudar o futuro do nosso país, para melhor ou para pior ainda, não é? Porque estão neste momento sendo sabatinados na CCJ do Senado Flávio Dino, candidato ao STF, e Paulo Gonet, candidato à PGR. Quanto ao Paulo Gonet, eu não tenho tantas ressalvas assim, né? Ele tem alguns posicionamentos conservadores, ele se mostrou ser uma pessoa sensata, moderada, ao contrário de outros candidatos aí para assumir a PGR, né? Então, se ele de fato se comportar como ele se comportou hoje lá na CCJ, ainda está se comportando, né? A sabatina ainda não acabou, tá de bom tamanho, tá? É isso que a gente espera de alguém que tem uma postura ali de fato condizente com a legislação atual. Essa é que é a questão, né? Lamentavelmente, alguns aí não seguem esse exemplo. Bom, agora quanto a Flávio Dino, como esperado, como eu já havia antecipado para vocês, ele não teve tantas dificuldades assim. A sabatina ainda não acabou no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Vai durar aí, acredito que o dia inteiro ainda. Mas Flávio Dino não deve sofrer resistência lá na CCJ, tá? Porque é uma pessoa muito bem articulada, fala muito bem, é inteligente, né? Foi juiz de carreira e tudo mais, né? Eu não me orgulho em dizer isso, mas é a verdade, tá? Não podemos fugir aos fatos. A questão é que ele usa essa inteligência, essa boa articulação que tem, pro lado ruim, né? Mas é só a minha opinião. Acontece que, mais uma vez, ele desrespeitou o parlamento brasileiro. Não respondeu a várias perguntas que lhe foram feitas, principalmente pelo senador Rogério Marinho, quando perguntou, por exemplo, como ele se posicionaria caso viesse a julgar uma ação contra o ex-presidente Bolsonaro. Se julgaria impedido, visto que ele é um inimigo declarado de Bolsonaro, né? E, mais uma vez, ele não respondeu, fugiu da pergunta. Mas deu gosto de ver as perguntas realizadas pelo senador Jorge Seife. Na minha opinião, ele colocou o Dino contra a parede, fez as perguntas certas, expôs o que tinha que expor, e expôs também que Flávio Dino não tem a reputação ilibada, requisito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Realmente deu gosto de ver a fala do senador Jorge Seife, por isso eu separei esse trecho e queria colocar para vocês. Desde já compartilhe o vídeo, deixe o seu like, tá bem interessante. Acompanhe em seguir. E pelo senador Rogério Marinho, doutor Paulo Gonet, sobre o inquérito do fim do mundo, e não só isso. Comentei com o senhor, ontem lhe recebi meu gabinete, e falei com o senhor que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está ignorando solenemente a existência da Procuradoria-Geral da União, MPF. E a única voz que eu me lembro que se levantou com coragem é uma mulher do Rio Grande do Sul, chamada Lindora. Lhe comentei isso também. Ou seja, ministros do Supremo Tribunal Federal estão abrindo inquéritos de ofício, não estão ouvindo, respeitando, lendo sequer os pareceres de vossas excelências. Como que o senhor, né, se posicionou perante o senador Espiridião Amin, dizendo que não pode se posicionar agora, porque não tem profundo conhecimento e que tem que esperar ser sabatinado? Sinceramente, isso não demonstra da sua parte. E o que eu lhe pedi ontem, o que eu lhe pedi é que o senhor tenha coragem para erguer o Ministério Público Federal, que hoje, infelizmente, é ignorado, inclusive com a morte agora, depois de vários pareceres da PGR, com a morte de um cidadão que já tinha vários pareceres de vocês, e o ministro do Supremo Tribunal Federal ignorou. Não só o Clezão que faleceu, doutor Paulo Gonet, e quantas outras coisas. Abrir inquérito de ofício, a justiça devia ser passiva, e hoje é uma justiça ativa. E se o senhor não tiver um comprometimento aqui, claro, posicionado, de que o senhor vai defender a instituição, não tenho nada contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem que ser claro em defesa do Ministério Público Federal. Aí eu vou voltar com a minha palavra do que eu me comprometi com o senhor, porque as suas posições conservadoras me agradam muito, apesar que existe uma mácula na sua história, que é a condenação injusta do presidente Bolsonaro por ter falado mal de urna eletrônica. Por quê? E também falo com o senhor Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, por 3, 4, 5, vários anos diferentes, criticou a urna eletrônica. Está aqui hoje sendo sabatinado para ser um possível ministro do Supremo Tribunal Federal. Leonel Brizola, Ciro Gomes e tantas outras autoridades de direita e de esquerda já falaram das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus temores sobre urna eletrônica. E por que Bolsonaro, que não tem um crime nas costas, nada, foi condenado inelegível? Isso para mim é ditadura pura do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Então eu preciso do senhor um comprometimento, sim, que precisa, não é guerrear, mas se posicionar frente ao Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, que desrespeita a instituição o qual o senhor é carreirista.
Faço algumas perguntas para o senhor. Aqui só algumas, ministro Flávio Dino. Leonel Brizola, o senhor, né? Leonel Brizola, Carlos Lupe, Ciro Gomes, Simone Tebet, João Amoedo, Roberto Requião e Jair Bolsonaro, presidente da Alcolumbre. Já criticaram a urna eletrônica. Inclusive alguns vídeos do ministro Flávio Dino atribuindo à urna eletrônica a sua derrota lá no Maranhão. Ele não está inelegível, foi eleito agora senador, está aqui sentado sendo sabatinado. Por que Bolsonaro? Então nós não temos hoje um tribunal perseguidor? Qual é a garantia que eu tenho que o ministro Flávio Dino, que sabe que eu sou oposição à candidatura dele, e não é nada quando ele nunca me fez nada? Nunca! Eu acho que sequer nos cumprimentamos aqui. O problema é que os posicionamentos que ele fez ao longo de sua trajetória de ministro da Justiça e as falas dele contra que bolsonarista é pior do que não sei o quê, que é bandido, que é não sei o quê, que quem é caque, não sei o quê, é vagabundo, é terrível, é perseguição. E aí a gente imaginar que depois que o cara bota uma capa preta, ele vira um anjo protetor da Constituição, por favor. Então, nós temos uma história. Quem escreve a nossa história, o nosso currículo, são as nossas ações. E o ministro Flávio Dino não é nada contra ele, nada. Simplesmente o povo, senhor Flávio Dino, tem medo. Medo de realmente das declarações que o senhor teve, das perseguições. Outra coisa que eu pergunto para o senhor conhece de lei muito mais do que eu, o senhor foi juiz. Eu não vou questionar aqui o teu conhecimento jurídico, nunca, não sou louco, porque o senhor foi juiz 8 anos, foi concursado, se eu não me engano foi em primeiro lugar, parabéns. Agora, no Código Penal, de Processo Penal, que eu conheço pouco, o senhor tem que conhecer mais do que eu, no artigo 301 diz, qualquer um da lei, inclusive forças policiais, presenciando, testemunhando crime, uma ação contra a lei, pode utilizar a sua prerrogativa de cidadão para prender. No 8 de janeiro, o senhor estava no ministério tuitando com 280 homens embaixo, e o senhor não só não cumpriu o artigo 301, como também, na minha opinião, foi omisso em falar o seguinte: ô Força Nacional, eles estão quebrando tudo, estão quebrando Brasília, vambora, ajam. Agora falar, não, eu sou da lei, eu estava ali somente, eles estavam ali para proteger o Ministério da Justiça. Isso é conversa fiada, ministro, me perdoa. E lembrando que em 2002, Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408, obrigando o voto impresso a partir de 2004. Então eu quero saber dos senhores, da minha primeira pergunta, se, de acordo com todos esses políticos de notoriedade nacional, que já falaram mal da urna eletrônica, que já levantaram suspeições da urna eletrônica, se o senhor Paulo Gonet, a condenação a Jair Bolsonaro, e o ministro Flávio Dino, que também concordou com o ministro Barroso sobre vencer bolsonarismo, se for realmente uma atitude justa por parte dessas cortes. Ministro Flávio Dino, liberdade de expressão. Em falas recentes, em maio desse ano, o senhor, enquanto ministro da Justiça, fez afirmações como liberdade de expressão foi sepultada no Brasil e classificou a liberdade de expressão autorregulada como fraude e falcatrua e prometeu que colocaria a Polícia Federal atrás de quem não seguisse as determinações do Ministério da Justiça. Está gravado. Como juiz indicado do Supremo, deveria saber e respeitar que a Constituição diz no seu artigo 220, manifestação de pensamento, criação, expressão, informação, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Aí eu tenho duas alternativas, senhor Flávio Dino. Ou o senhor, isso aqui é questionável, né? Ou o senhor não tem notório saber jurídico porque ignora o artigo 220 e o artigo 5º em diversas cláusulas da Constituição Federal, ou o senhor ignora o papel do Legislativo, atropelando as atribuições de ministro no desejo de criar leis restritivas, o que não é aceitável ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma segunda pergunta. Ministro Flávio Dino. Ela gostaria de cumprimentar os indicados. Vou repor. Não era para parar, não. Eu só vim... É por educação. É por educação. Por gentileza, senador Seixas. Vamos lá. Quando eu faço algumas perguntas, às vezes eu falo o Flávio Dino ou o Paulo Gonet, mas os dois se sintam sabatinados. Em decisão recente do Supremo, decidiu-se que a imprensa seria responsabilizada caso um dos seus entrevistados falasse algo que seja classificado como desinformação ou fake news. Crime que, aliás, pergunto para o Flávio Dino se existe. É crime fake news no Brasil? Qual é a opinião
sobre mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por último, senhor Flávio Dino, em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, né, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome bonito que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal, a instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda, que é uma biblioteca, que é um acervo ético do jornalismo brasileiro, porque ele disseminou fake news. E em seguida, o senhor, Flávio Dino, usou também suas redes para dizer que a Polícia Federal já estava ciente dos fatos e adotaria e providenciaria providências contra o jornalista. O que é isso aqui? Isso a gente já está vivendo na Venezuela? Isso não é uma atitude ditatorial, na sua opinião? A minha pergunta é, qual é o dispositivo constitucional que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo Penal, estão se baseando para abrir um crime contra o Alexandre Garcia? Então, tenho aqui mais algumas perguntas e peço vênia para o presidente, porque fui interrompido algumas vezes. O senhor considera válido o debate acerca de transformar os votos do ministro do Supremo Tribunal Federal em votos secretos, senhor Flávio Dino? Outra. A Lava Jato foi uma investigação profunda sobre os esquemas de corrupção do Brasil, um dos maiores do mundo, inclusive com acordos de leniência, delações premiadas que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. No dia 6/9, ministro Toffoli anulou provas contra o presidente Lula e Odebrecht. Qual a sua posição, visto que o presidente Lula foi condenado por unanimidade em 3 instâncias, com ações do Judiciário e do Ministério Público Federal, em colaboração e sintonia? Outra coisa, senhor Flávio Dino. O senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? Estou terminando, senhor presidente. Em 19/4, um ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, subordinado ao então governador Flávio Dino, expediu ordem para a PM fazer levantamento e monitoramento de opositores de seu governo. Pergunto, isso é republicano? Não posso concluir que o senhor é perseguidor de seus oponentes? Eu, enquanto opositor aberto ao senhor e da sua indicação ao Supremo, será que não serei perseguido pelo senhor? Por fim, é a última pergunta, senhor presidente. Dia 12/7, o ministro do Supremo, em evento da Uni, disse ao seu lado: nós derrotamos o bolsonarismo, sob aceno positivo da sua cabeça, além de aplausos efusivos. O presidente desse congresso, Rodrigo Pacheco, silêncio por gentileza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a retratação do ministro Barroso, que, segundo Pacheco, fez uma fala política em um evento político que violou o artigo do impeachment. Qual é a opinião do senhor? O ministro Barroso violou com as falas do Pacheco? E qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado.